Boa noite na paz do Senhor Jesus, graça e paz. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Estamos começando agora o Conectados com a Palavra e vamos viver e desfrutar nessa aventura da Palavra de Deus alicerçada nela sobre esta nova série, O Cristão Frutífero. Deus te chamou para frutificar em toda boa obra. Deus quer que você frutifique em tudo. Há um potencial dentro de você para que você possa produzir frutos. Você está ligado na videira verdadeira, na instituição que é a igreja. Você é a eclésia de Deus. Você foi chamado para fora de um sistema para viver agora o governo de Deus. E quando Deus governa você, você está plantado na videira verdadeira, com isso você vai se tornar frutífero. Agora tem que permanecer, porque algumas pessoas não permanecem, por isso são cortadas. Porque não frutificam, não dão frutos. E nós precisamos frutificar. E há uma maneira de sermos frutíferos através dos ensinamentos e das orientações de Jesus. E é isso que nós vamos fazer no decorrer dessas semanas que estaremos estudando sobre o cristão frutífero. Em muitas áreas da nossa vida, nós podemos glorificar a Deus com a frutificação e o Espírito Santo nos ajuda para que assim possamos fazer. Eu quero orar com você para que Deus te abençoe na ministração de hoje e que a palavra que vai ser ministrada alcance o seu coração, a sua mente e o seu entendimento e possa mudar a sua realidade, possa mudar a sua história e mudar o seu destino. E aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, você leve o perfume de Cristo frutificando em toda boa obra. Eu vou orar com você e por você. Querido Deus, nós estamos iniciando Conectados com a Palavra e, Senhor, durante a semana, quando esse programa vem, Senhor Deus, ao ar, vem com um propósito de que venhamos ser, de fato e verdade, cristãos frutíferos e que assim seja sobre a vida de todos aqueles que se conectam, não apenas hoje, mas também nos outros dias desta programação. Que o Espírito Santo possa falar, usando a minha vida, sobre a vida desta pessoa que está conectada. Venha através da Tua palavra, Senhor Deus, gerar fé no coração desse irmão, gerar fé no coração dessa irmã, para que ela possa potencializar, Senhor Deus, tudo aquilo que é projetado pelo Senhor, pelo fato de ela estar plantada, enraizada como um ramo na videira verdadeira, para que ela possa ser limpa ou limpo pela Tua palavra, a fim de que frutifique mais e mais, Senhor. Fica conosco. Guarda-nos, Senhor, aonde quer que esteja esse meu irmão internauta acompanhando esta programação, guarda ele, proteja-o, Senhor, bem como a todos os seus familiares. Nós oramos crendo no nome de Jesus. Conto com você nessa série O Cristão Frutífero. As nações se abalam, seus reinos já passarão. Reina Jesus. Seu trono é soberano, eterno, ressurreto. Reina Jesus. Declaramos que o Teu reino chegou. Declaramos o Teu reino aqui. Tua glória encheu toda a terra. Os céus te dão louvor. Os povos são maravilhados. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Deus de glória e poder, nos envia a Tua luz. Brilha, Jesus. Como as águas cobrem o mar, Tua glória encherá. Brilha, Jesus. Vamos declarar. Declaramos que o Teu reino chegou. Declaramos o Teu reino aqui. Tua glória
a criação se prostra diante da tua face. Santo, Santo, Todo-Poderoso, Santo, Santo, as nações cantam, não há outro Deus que se compare. A criação se prostra diante da tua face. Você pode declarar mais uma vez? Santo, Santo, Todo-Poderoso, Santo, Santo, as nações cantam, não há outro Deus que se compare. A criação se prostra diante da tua face. Santo, Santo, Todo-Poderoso, Santo, Santo, as nações cantam, não há outro Deus que se compare. A criação se prostra diante da tua face. Tua glória encheu toda a terra, os céus te dão o louvor, os povos estão maravilhados. Santo é o Senhor, tua glória encheu toda a terra, os céus te dão o louvor, os povos estão maravilhados. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Tua glória cantemos, tua glória encheu toda a terra, os céus te dão o louvor, os Santo é o Senhor, tua glória encheu toda a terra, os céus te dão o louvor, os povos são maravilhados. Santo é o Senhor. Você já entendeu que toda a terra será cheia? Glória encheu toda a terra, os céus te dão o louvor, os povos são maravilhados. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Vamos à palavra de Deus nessa noite. É muito bom estar aqui para dividir esse tempo com você. Na semana passada nós aprendemos que o cristão frutífero, ele é servo. E hoje, dentro da série O Cristão Frutífero, nós estamos no episódio número 4, nós vamos aprender sobre o cristão frutífero, ele cresce. É o desejo de Deus que você venha crescer, é o desejo de Deus que você possa frutificar no conhecimento e no entendimento. Que você possa expandir, porque quando nós nascemos de novo, nós vamos desenvolver uma vida. E assim como de uma forma natural nós a desenvolvemos, na forma espiritual nós devemos também assim fazer. Como crescemos, nós devemos crescer. Eu gosto muito quando os evangelistas fazem menção do crescimento de Jesus.
eles mencionam que Jesus crescia em graça, estatura e estrutura diante de Deus e diante dos homens. Diante dos homens, um crescimento natural e diante de Deus, um crescimento espiritual. Nós precisamos desenvolver. Eu quero orar com você e por você nesta noite para que o Espírito Santo nos conduza naquilo que Ele preparou, tanto para a sua vida como para a minha. Vamos orar. Espírito Santo, eis-me aqui como instrumento do Senhor para edificar a tua igreja, para edificar o internauta nessa noite. Fala com ele, como o Senhor tem falado comigo, para que nós possamos, Senhor Deus, entender que nós fomos chamados para nos tornarmos frutíferos em toda boa obra. E que o cristão frutífero, ele cresce. Nós queremos crescer, não só em estrutura e estatura, de uma forma natural, mas nós queremos crescer em estrutura, estatura e graça diante de Deus. Por isso, faz-nos crescer através da tua palavra nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Eu quero ler o mesmo texto que eu li na semana passada com você, que está na carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos, no capítulo 1, no versículo 10, que diz: desta maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Eu quero manter com você a parte finalzinha, a parte B desse versículo, crescendo no conhecimento de Deus. Na semana passada, nós falamos sobre frutificar em toda boa obra, porque o servo assim faz. Mas agora eu quero falar um pouquinho mais perto sobre a construção que você deve ter em sua vida cristã, de crescer no conhecimento de Deus. O tempo passa e o tempo avança, e a cada dia nós precisamos amadurecer. E o amadurecimento na vida cristã vem diante daquilo que eu desenvolvo diante de Deus, no meu crescimento. Eu preciso evoluir, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer no conhecimento. Eu não posso mais, depois do novo nascimento, viver apenas como uma criança espiritual. Paulo, quando confronta a igreja em Corinto, na sua primeira carta, ele fala exatamente que aquela igreja que tinha dons demasiados, dons em sobras, uma igreja totalmente carismática, Paulo fala que não podia falar com eles como pessoas maduras, pessoas que tinham um conhecimento, um crescimento em Deus, apesar de desfrutarem da graça e serem carismáticos nos dons. Paulo chamam de meninos em Cristo, são crianças em Cristo, e nós precisamos amadurecer. O problema é quando estamos há tanto tempo servindo o reino e continuamos os mesmos. Não podemos. Precisamos saber que aquele que começou a boa obra na minha vida, como na sua, ele é fiel para completar. E como ele completa? Amadurecendo-nos, fazendo com que venhamos crescer no conhecimento. Então, o cristão frutífero, ele cresce no conhecimento. O Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 7, na versão NVT, diz assim: mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Eu preciso aprender a ter as palavras de Jesus em minha vida. Porque se as palavras de Jesus estão em minha vida, estão frutificando, me amadurecendo, eu tenho uma promessa de pedir o que quiser, e isso pode acontecer. E isso só acontece para pessoas maduras, porque uma pessoa responsável, ela não entrega coisas importantes a crianças. Um pai não vai colocar uma criança na direção de uma empresa se ela ainda é infantil, independente da sua idade, não só no contexto de idade de uma forma literal, mas às vezes ela pode já ter uma idade, 40, 50 anos, mas continua infantil, porque responsabilidades são dadas às pessoas maduras. E Jesus quer fazer isso na minha vida, é promessa dele. Pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Mas às vezes não acontece. Essa promessa de se cumprir na nossa vida é porque as palavras de Jesus não permanecem em nós para que nós venhamos ser maduros e crescermos.
A palavra precisa crescer em nós para se multiplicar através de nós. A palavra precisa crescer em nós para se multiplicar através de nós. Em outras palavras, a palavra precisa crescer na minha vida, me amadurecendo, para que eu possa me tornar frutífero em toda boa obra. E é um desejo de Deus que esta palavra cresça em nós, para crescer através de nós. Atos capítulo 12, versículo 24, Dr. Lucas escreve: entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Preste atenção, são dois processos: crescia e se multiplicava. Então a palavra de Deus cresce. Cresce onde? Primeiro na minha vida, e ela vai se multiplicar através da minha vida. Entretanto, a palavra de Deus crescia em mim, na minha vida, para se multiplicar através da minha vida. Nós queremos multiplicar, mas se não houver um crescimento do conhecimento de Deus, eu serei um menino e provavelmente não vou valorizar aquilo que Deus tem confiado na minha vida como o que Ele me deu por dádiva, ou o que Ele me comissionou para realizar e fazer. A segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, Pedro ele vai nos ensinar que devemos crescer em duas coisas para que através de nossas vidas haja a multiplicação ou a frutificação. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 18, vai dizer: antes, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Pedro está nos motivando, incitando-nos a crescer na graça e crescer no conhecimento do Senhor Jesus. O cristão frutífero, ele cresce no conhecimento de Deus. Cresce no sentido de quê? De graça. Cresce no sentido de quê? De conhecimento. O que é graça? É um favor imerecido. O que é o crescer na graça, nesse favor imerecido? É eu crescer na salvação e também, junto com a salvação, crescer nos ministérios, crescer nos dons, na capacitação que Deus me dá através do Espírito. É crescer nessa graça, um favor imerecido. Eu exercer o ministério, estar dentro dos 5 ministérios, não é um privilégio meu, é graça, não é por causa de mim, é apesar. Eu ter dons e habilidades do Espírito Santo, dons que Ele me concede, não é porque eu mereço, isso é graça, é um favor imerecido e a salvação acima de tudo. Então, Pedro, ele nos motiva, ele nos incita a crescer na graça, mas não só na graça. Precisamos crescer no conhecimento. O que é conhecimento? Conhecimento é a revelação que vem através da exposição da palavra de Deus. Crescimento no Senhor e Salvador Jesus Cristo precisamos ter. Precisamos conhecê-lo, saber da sua vida e saber da sua obra. Saber aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Ele nos orientou, aquilo que Ele nos disse para fazer. Precisamos conhecer os evangelhos, precisamos conhecer as cartas paulinas e as cartas gerais. Precisamos conhecer tudo aquilo que Ele quer nos ensinar, seja de uma forma logos ou através do rema, de uma vida íntima com Ele. Precisamos ter esse conhecimento, entender essa revelação que vem através da palavra de Deus, para que possamos ser frutíferos. Porque como posso ser frutífero dentro do contexto do Evangelho, se não o conhecer e não tiver conhecimento do reino? Você sentaria numa cadeira de alguém que tem a prática da odontologia para fazer qualquer procedimento na sua boca, nos seus dentes, sem ele não ter nenhum tipo de conhecimento? Você se colocaria à disposição para se submeter a uma cirurgia de suma importância, alguém que faria, mas que não conhecesse nada? Muitas das vezes nós queremos frutificar e levar o evangelho do reino às pessoas, mas não conhecemos a Jesus. Nós sabemos sobre, às vezes, até uma história, mas muito distante, mas não conhecemos Jesus da história. Não temos uma vida de entendimento na palavra, não temos uma vida de entendimento naquilo que é nos exposto a cada domingo através da pregação do Evangelho pelas pessoas que estão ministrando e exercendo a sua cobertura espiritual e discipulado na nossa vida. E nós precisamos aprender
Aprender desta forma, como Pedro está dizendo, crescer na graça. Isso é, naquilo que é um favor imerecido, crescer na salvação, crescer nos ministérios, crescer nos dons, mas crescer também no conhecimento através da revelação, da exposição da palavra, mas da intimidade que passo com ele através do rema na minha vida. Em Mateus capítulo 13, o versículo 23, quando Jesus está falando da parábola do semeador, ele vai dizer que as pessoas frutíferas, elas fazem 3 coisas importantes que nós precisamos aprender a fazer. Diz assim Mateus capítulo 13, versículo 23. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e 100 vezes maior que a quantidade semeada. Jesus está dizendo que a semente que vem, que é a palavra de Deus, que entra no meu coração, ela vai ser frutífera e fará com que eu possa produzir e ter uma colheita abundante, 30, 60 ou 100 vezes maior do que a semente que entrou no meu coração. Agora, para que isso aconteça e eu me torne um solo fértil, eu preciso de 3 atitudes que ele me ensina para que eu tenha crescimento. A primeira, ouvir. Os que ouvem, ouvir. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu preciso sentar para ouvir a palavra de Deus. Segundo, não basta apenas ouvi-la, eu preciso entendê-la. É ouvir até que entenda. É ouvi-la até que compreenda. Da mesma forma, uma leitura em alta voz, quando você faz da palavra de Deus, é você ouvindo a palavra também e ouvi-la, lê-la até que você entenda. E a terceira, eu ouvi, eu entendi. Por que eu entendi? Porque eu apliquei na minha vida, estou vivendo na minha vida, aí ela cresce dentro do meu ser e eu vou produzir. É o que ele disse. Ouvem, entendem a mensagem e produzem. Você pode perceber que está tudo interligado. Mateus 13, 23, ouvem, entendem a mensagem e produzem. Atos 12, 24, a palavra crescia e se multiplicava. Por quê? Ouviram, entenderam, isso é, contextualizaram a palavra na sua vida, produziram, multiplicaram. Por quê? A palavra cresce em nós para se multiplicar através de nós. Você pode repetir isso comigo? A palavra cresce em nós, para se multiplicar através de nós, da igreja. Crescer, eu preciso, na experiência com Deus. Conhecimento, eu preciso crescer, desenvolver o entendimento da palavra de Deus na minha vida, amadurecendo. E Deus sempre tem mais para você. Deus quer te levar a lugares profundos. Deus tem lugares para trazer revelações à sua vida. À medida que você vai se chegando a Ele, Ele vai se chegando a você, e você vai crescendo, você vai amadurecendo, e você vai deixando de ser um menino levado pelo vento por qualquer ensinamento doutrinário. Você vai estar alicerçado na palavra, você vai passar tempo com a verdade, e por passar tempo com a verdade, você vai entender que não é nenhum tipo de heresia mentirosa, não é nenhum tipo de seita, nenhuma nova filosofia, nenhuma nova mensagem que vai te seduzir. Por quê? Porque você cresceu, amadureceu, cresceu no conhecimento de Deus. Porque o cristão frutífero cresce. Deus quer nos levar sempre mais. Na graça, Ele quer nos levar mais e mais. Na graça, Ele tem muito pra gente. Desfrutar da vida no Espírito, na graça. Vivermos experiências maravilhosas da nossa salvação na graça. Ele quer nos fazer crescer na graça. Quando eu olho para a experiência que Ezequiel está compartilhando, através da visão de Ezequiel capítulo 43, que ele vai nos levar que há uma dimensão quando nós não mais temos o controle da nossa vida, que nós seremos levados a uma experiência mais profunda através do crescimento da minha experiência pessoal com Deus. Eu vou viver coisas extraordinárias. Quer ver? Vamos ver e pontuar algumas coisas. Ezequiel capítulo 47, versículo 3 vai dizer que eu e você podemos começar com águas no tornozelo ou nos tornozelos. Diz assim, dentro da visão do rio de águas purificadoras,
O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e, enquanto ia, mediu 500 metros e o levou-me pela água que batia no tornozelo. É um nível. O nível de relacionamento. O nível de intimidade. Mas para por aí não, ele vai ter mais. Você pode estar com água nos tornozelos. Mas Deus tem mais para você. Você pode estar vivendo um tempo de experiência com Deus, mas Deus tem mais para você crescer no conhecimento. Olha o que diz o versículo 4 desse capítulo. Águas nos joelhos. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava aos joelhos. Outro nível de relacionamento, mas ele tem mais para você. O versículo 4 ainda diz, ele mediu mais 500 e levou-me por água que batia na cintura. Preste atenção. Nesses 3 níveis de relacionamento na vida espiritual, você tem um controle da situação, porque os seus pés estão na terra. Então você está dentro de um rio que está fluindo a vida nova de Deus, a vida Zoe, a vida abundante que Ele tem, uma vida no Espírito, mas você ainda domina a sua vida. Deus quer te levar a um lugar mais profundo, Deus quer te levar a um lugar maior, Ele quer te levar além, mas você tem que ter coragem. Por quê? Porque nos tornozelos seus pés estão em terra, nos joelhos seus pés estão em terra, na cintura seus pés estão na terra, mas quando Ele quer te levar às águas profundas, aí você não tem mais os pés na terra, você vai agora boiar, você vai agora estar ali, boiando, você não tem mais o controle, você vai ter que permitir que o Espírito de Deus controle a sua vida e te leve a um lugar mais profundo. E é isso que no versículo 5 diz. Ele vai dizer, mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando, não tinha eu o controle, no sentido dos meus pés me levarem, mas eu precisava agora do quê? De algo que eu lançasse a minha confiança ao dono desse rio, ao dono desta água, porque ela vai me levar e eu só posso ir a nado, conduzido pelas correntezas dessa água. É um lugar profundo quando Deus ele vai trazer na sua mente a mente de Cristo. Aí você vai crescer na graça. E você pode crescer no conhecimento também. Você pode desfrutar de um conhecimento maior na medida que você vai chegando a Deus. Por exemplo, Paulo vai falar sobre alimentos. Jesus fala de alimento. Depois João vai falar de alimento, que são simbolismos da palavra de Deus. Paulo vai falar que nós, quando começamos a vida cristã, nós começamos com leite, o leitinho. Então, todos nós temos a fase de leite na nossa vida. Mas imagine uma pessoa adulta, ela ficar só no leite. Ela não vai ter os nutrientes necessários para que ela possa crescer dentro de uma vida saudável. Para que o seu organismo esteja saudável, ela vai precisar de um alimento mais profundo, mais sólido. Há muita gente que não cresce no conhecimento porque ficou ali, 30 anos de cristão, e se você perguntar quem são os 12 discípulos ou os 12 apóstolos, eles vão dizer, essa eu sei, Melquisedeque, Noé, estou sabendo de Enoque também. Por favor, pare e pense, responda para você mesmo, fale, quantos anos você tem de cristão, você consegue citar quem são os 12? Isso vai mostrar que tipo de desenvolvimento nós temos sobre a vida e a obra de Jesus, sobre aquilo que Ele nos ensinou e aquilo que Ele nos disse. Se ficarmos só no leite, teremos deformidade no nosso crescimento. Assim como Jesus crescia em estatura e estrutura diante de Deus e diante dos homens, nós assim precisamos fazer o crescimento diante dos homens natural, o crescimento diante de Deus espiritual. Paulo começa com um leitinho, ele vai dizer na sua primeira carta, a igreja em Corinto, no capítulo 3, no versículo 2 e 3, o seguinte: Dei-lhes leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos.
Paulo está dizendo que esse povo era carnal, não estava nem aí para as coisas espirituais, por isso viviam uma prática de uma vida só no leitinho. E com isso era um fator limitador neles, eles não entenderem e aprenderem que há algo mais forte. Paulo está dizendo de alimento sólido. O autor de Hebreus, no capítulo 5, no versículo 12, ele diz: de fato, embora a esta altura já devesse ser mestres, vocês precisam de que alguém lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Está falando, vocês ainda estão vivendo uma vida de uma criancice, porque estão precisando de leite e não de alimento sólido. Por quê? Porque estão precisando que alguém ensine o beabá do cristianismo com 30, 40, 50 anos de cristão. Segundo nível de alimento, você começa com leite. Segundo nível é quando Jesus faz uma comparação de pão, dando a entender a questão da palavra ser o pão. Então você sai do leite e vai para o pão. Quando Jesus, no confronto com Satanás, ele diz em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está fazendo uma correlação com o pão, isso é um alimento, com a palavra de Deus. Para eu ter vida, para eu sobreviver e viver de uma vida digna, eu preciso ser alimentado pela boca de Deus, isto é, com a palavra que sai da boca de Deus. Então, primeiro nível, leite. Segundo, pão. Terceiro, alimento sólido. Então, olha, estou crescendo, eu começo no leite, vou para o pão, aí tem o alimento sólido. A primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, nós já lemos, eu quero repetir novamente com você, que diz, olha lá, desde leite e não alimento sólido. O que Deus tem pra gente? Alimento sólido. Nós não podemos viver no leitinho. Voltando a citar Hebreus 5:12, ele está dizendo que eles estavam precisando de leitinho e não de alimento sólido, porque existe um alimento sólido. Eu cresço, crescendo diante de Deus é crescer, é sair do leite, é passar pelo pão e é ir para o alimento sólido. É a mesma coisa quando eu leio lá na questão do rio de águas purificadoras. São os níveis que vão crescendo, águas nos tornozelos, águas nos joelhos, águas na cintura ou águas mais profundas na minha vida. Assim como ele tem águas profundas, ele quer, através do crescimento que você tem diante de Deus, que você cresça com algo que ele pode te revelar de uma forma rema. Apocalipse capítulo 2, versículo 17 diz: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. O que ele tem para você? O maná escondido. Então cresça, multiplique o crescimento na sua vida de conhecimento, porque o cristão frutífero, ele cresce. A palavra cresce em nós para se multiplicar através de nós. Lembrando Atos capítulo 12, versículo 24. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Tem que crescer na minha vida. Tem que crescer na sua vida, para que através de nós ela possa se multiplicar. Esse é o desejo de Deus. Eu quero orar com você e quero orar por você, para que juntos, eu e você, possamos cada dia crescer no crescimento, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e na sua graça. Querido Deus, eu quero te louvar por essa série, O Cristão Frutífero. Hoje estamos no 4º episódio. O cristão frutífero, ele cresce. E que juntos com os nossos irmãos que acompanham essa programação, nós possamos crescer, Pai. Crescer na graça e no conhecimento. Crescer na experiência de vivermos águas profundas e crescer também, ó Deus Santo, na dimensão de termos a revelação através do rema, de alimentar-nos do maná escondido, porque só vem através da experiência íntima, nos nossos quartos, em secreto, Senhor, quando estamos no nosso devocional, na nossa busca, chegando-se ao Senhor, e o Senhor traz essa revelação. Que nós possamos aprender e respeitar cada processo, o processo das águas nos tornozelos, o processo das águas nos joelhos, o processo da água na cintura e também vivermos e desfrutarmos das águas profundas. Assim aprendendo também, Deus, o processo do leite, o processo do pão, do alimento sólido e do maná escondido. Porque o Senhor fazendo uma obra na nossa vida, através da nossa vida,
nós vamos frutificar em toda boa obra. Eu oro crendo, te agradecendo no nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente e até o próximo episódio. Eu quero convidar a você, nesse momento, a exercer a sua generosidade através dos dízimos e ofertas. Daqui a pouquinho vai aparecer para você na tela as nossas contas e você pode semear a semente da prosperidade, sabendo que há uma lei espiritual, que quando semeamos, nós colhemos. Ainda que não venhamos barganhar com Deus e fazemos isso de uma forma voluntária, por amor, e entendendo também o princípio da contribuição estabelecida pela palavra de Deus, para que possamos assim fazer. Que Deus abençoe você como dizimista, que Deus abençoe você como ofertante e multiplique a sua sementeira. Eu quero orar com você nesse momento que vai estar contribuindo. Querido Deus e eterno Pai, eu oro nesse momento por essas pessoas que são chamadas pelo Senhor nessa noite a devolverem seus dízimos e semearem as suas ofertas. Consagre-os, ó Deus, proteja-os, livra-os de todo mal. Proteja, Senhor Deus, a sua vida profissional, a sua vida financeira, a sua vida física, bem como estendendo esta bênção também sobre toda a sua família. Nós te louvamos por esta oportunidade de exercer, ó Deus, a nossa mordomia através dessa generosidade. Os abençoe, Pai, os prospere em tudo, Pai. Que eles sejam frutíferos também nesta área e que nesta área eles glorifiquem o teu nome. Eu oro crendo no nome de Jesus. A você, dizimista, seja santificado. A você, ofertante, seja santificado diante do Senhor e que Deus prospere você em tudo, sendo um cristão frutífero. Deus te abençoe. Eu ouvi falar de um Deus que tudo pode. Eu ouvi falar de um Deus que tudo vê. É um Deus que sara todas as feridas, porque tem em suas mãos todo o poder. Eu ouvi falar que opera maravilha, até pães e peixes fez multiplicar. É o Deus que deu a cura pra mulher na multidão. É o Deus que a água da rocha fez brotar. Aquele mesmo Deus que operou lá no passado. É o mesmo Deus. Eu quero agradecer a Deus o privilégio de, a cada oportunidade, estar edificando a sua vida através da palavra de Deus. Meu desejo é que esta palavra seja implantada no seu espírito, na sua mente, a fim de que você possa frutificar em toda boa obra. Não só dentro do contexto de aprendizado dessa série, mas por toda a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja em nome de Jesus.